E muitas vezes aquelas últimas palavras, elas são muito importantes na vida de alguém. Se você der uma rápida pesquisada sobre esse assunto aí nas redes sociais ou no próprio Google, você vai encontrar muita gente conhecida e as últimas palavras daquelas pessoas, que normalmente são muito, muito marcantes. Agora, eu queria trazer para vocês o encerramento, o fechamento de um livro que contém as últimas palavras de um homem extremamente sábio. Inclusive, amanhã, no G6 de amanhã, eu vou falar sobre alguns ensinamentos dele a respeito de finanças, porque o cara nada mais era do que o homem mais rico do mundo. Além dele ser o mais rico do mundo, ele não ficou rico por acaso, foi Deus que abençoou e deu riqueza a ele. Ele também escreveu livros e ensinamentos muito poderosos aqui na Bíblia. O nome dele era Salomão. No capítulo 12 de Eclesiastes, a gente está fechando um ciclo, porque aqui Salomão, ele já está em fim de carreira, está no fim da vida, e ele vai deixando ali suas últimas palavras. Esse livro de Eclesiastes é um pouquinho triste, né? Alguns dizem que é um livro depressivo, porque Salomão, ele escreve já no fim da vida, e ele foi um grande homem de Deus. Agora, olha que interessante, o Salomão tem duas fases. Ele tem um lado de ser um homem muito sábio, de ser um homem muito rico, de ser um homem muito poderoso, mas existe o outro lado do Salomão. Ele foi muito desastroso em muitas coisas. Ele também errou bastante. Há quem diga que ele morreu desviado, longe do Senhor. Então você tem aquela pessoa que, por um lado, é um guerreiro, é um valente, é alguém assim muito reconhecido, mas por outro lado ele também tem assim sérios problemas, com alguns detalhes, algumas fraquezas na vida dele, que o tornou muito vulnerável e causou muitos problemas. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? É que todos nós, todo herói tem os seus pontos fracos. Já percebeu isso? Até o super-homem tem a criptonita. Cada um tem o seu calcanhar. Lembra da famosa história do Aquiles? Por mais que ele fosse um grande guerreiro, por mais que ele tivesse uma armadura muito potente, alguém percebeu que o calcanhar dele estava descoberto e fez, ele tem um ponto fraco. O calcanhar dele está descoberto, bora envenenar uma flecha e vamos mandar lá. E pronto, acabaram com Aquiles. Então, veja que por mais forte que uma pessoa seja, existe o ponto vulnerável dele. Há um filme que é uma comédia, que eu achei há muitos anos atrás, chamado, se eu não me engano o nome do filme é Um Pobretão na Casa Branca. Já viram esse filme? Renato entende do ramo. E do filme todinho eu lembro de uma frase interessante, é a história de um cara incomum. É uma comédia, né, gente? Então não dá para levar a sério. Mas é um sujeito que, do nada, ele entra na disputa para presidente, e ele é um candidato folclórico, né? Aquele candidato que ele vai para o debate para você rir dele. Era só isso. Só que tem um problema, Gabriel. Ele começou a subir nas pesquisas, foi subindo, e de repente ele ultrapassou o primeiro colocado, que era o bonitinho, direitinho, o cheirosinho lá e tal. Já imaginou a confusão que isso dá, né? Só que aí tem um momento do filme que eu acho muito interessante, que o que está em primeiro lugar, o inteligente da história, fala assim para os assessores dele: como é que pode? Esse cara me ultrapassou. Aí alguém fala assim: não, isso não é possível. Ele diz assim: procurem, esse cara tem que ter algum defeito. Ele tem que ter alguma coisa que a gente possa atacar ele. Porque não é possível, todos nós temos... Aí ele fala assim: todos nós temos segredos que não queremos que as pessoas saibam. Então descubra o dele, e nós vamos atacar ele. No fim acaba ganhando a eleição. Já dei spoiler do filme aqui para vocês. Mas o fato é o seguinte, é uma comédia, mas a realidade é que todos nós temos pontos vulneráveis em nossa vida que muitas vezes nos atrapalha bastante. O Salomão foi assim. Agora eu tenho duas opções. Eu posso falar do Salomão, que tinha 1000 mulheres, que se desmantelou todinho e acabou a vida adorando outros deuses, ou um Salomão que até meados da sua vida, ele foi um exemplo de pessoa que amava a Deus, que temia a Deus. Bom, se a gente focar só no lado ruim das pessoas, a gente está fazendo uma aliança com o diabo, porque isso é papel do diabo. Então, se você é aquela pessoa que só olha o lado ruim das pessoas, então há algo muito sério com você. Não é normal. Sabe por quê? Todos nós temos algo que a gente pode dizer assim: nisso aqui eu sou uma bênção, nisso aqui eu não sou tão uma bênção assim. Então faça o seguinte: Deus, ele não olha para a gente baseado nos nossos defeitos, senão a gente nem estava aqui hoje.
Ele olha para mim e para você com um olhar de misericórdia e graça. A gente não, por nós mesmos, nós não estaríamos, mas o Senhor falou assim, não, Deus está te vendo, sabe aonde? Deus está te vendo na eternidade. Isso faz toda a diferença. O meu olhar está aqui, nesse dia 22 de março de 2023. Mas Deus está vendo 1000 anos na frente. Gente, sabe o que é que significa eternidade? Eternidade é nada mais, nada menos do que a ausência de tempo. E para a gente é difícil entender o que é você viver numa realidade que não existe tempo. Que não tem horas, que não tem minutos, que não tem meses. Então a eternidade é isso. E Deus está lá. E onde Deus está não tem tempo. Deus não dorme, Ele não descansa, Ele não envelhece, Ele não faz aniversário. Ele simplesmente é. Quando Ele fala assim, Moisés, vai lá e diga ao povo que eu vou libertar eles. Moisés fala, tá, mas eu vou dizer o que a eles. Que nome que eu vou dizer para eles? Lá eles conhecem todos os deuses do Egito. Mas qual é o nome do Deus que vai libertar eles? Aí Deus fala assim, diga para eles só que eu sou. Só isso. Apenas diga para eles que eu sou. Deus não está sujeito às limitações que nós estamos. Vocês estão entendendo, gente? Então, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu aprendi, e a gente ouve muito falar, e nos últimos tempos a gente tem ouvido muito isso. O evangelho do amor. Sabe, não, Deus ama as pessoas. Você crê nisso? Eu creio. Jesus ama as pessoas. Agora, me perdoe a sinceridade, mas aprenda o seguinte, quem sobe aqui, quem pega o microfone, quem está à frente de alguma coisa, tem que entender que a lapada primeiro é na gente. Então, relaxa, eu apanhei primeiro. Eu não sou obrigado a sofrer sozinho. Então, vou compartilhar com vocês, tá certo? E a palavra de hoje é o seguinte, só o amor não basta. Como assim? Eu ouço muitas pessoas dizendo assim, eu amo a Deus, eu amo Jesus, Jesus, I love you, vou fazer então um coraçãozinho para o céu. Canta até aquele corinho, né? Levanta a mão para o céu e faz um coração para Deus, não tem esse corinho? Não, vou fazer aqui um coraçãozinho para Deus, porque eu amo Jesus. Rapaz, há um escritor americano, ele é pastor e é também escritor, e eu anoto o nome para não esquecer, porque o nome do cara é meio complicado. Ele é o Johnny, mas o sobrenome dele é esquisito. Cadê ele aqui? Johnny Bevere, ou Bevere, algo assim. Deve ser Bevere. Johnny Bevere. Ele é muito famoso porque tem muitos vídeos dele que é traduzido para o português, mas já é um senhor já das antigas. E ele estava relatando algo interessante, eu captei esse recado dele. O ano era 94, ele foi convidado, ele foi chamado numa prisão para um senhor muito famoso lá nos Estados Unidos, estava preso há um tempão já, há 5 anos ele estava preso. Ele tinha cometido crimes horríveis, horríveis. Ele era um cristão que deu uma louca na cabeça dele e ele cometeu alguns crimes. E lá na prisão ele leu um livro do pastor Johnny, chamado Vitória no Deserto, e esse livro marcou muito o coração dele, e ele pediu a todo custo que o pastor fosse visitá-lo. E o pastor foi lá na prisão de segurança máxima, tudo mais, e chegando lá, ele estava cara a cara com esse criminoso, e eles começaram a conversar bastante, e ele falou, pastor, esse livro me ajudou muito, eu fui muito tocado por ele e tal, tudo mais, e ele teve um tempo de conversa. E o pastor perguntou para ele assim, querido, me diz uma coisa, me ajuda a entender uma situação. Quando foi que você percebeu que o seu amor por Jesus havia diminuído a ponto de você cometer tantos crimes como você cometeu? E a resposta daquele homem deixou o pastor assombrado. Ele falou assim, pastor, vou ser muito sincero com o senhor. Eu nunca deixei de amar Jesus. Eu cometi todos os crimes amando Jesus. Eu continuava amando a Ele. Eu tinha plena convicção de que eu amava Jesus. E mesmo assim eu cometi os crimes que me levou a essa situação hoje aqui, a estar nessa prisão, a chegar no fundo do poço. E o pastor ficou assim meio assombrado, mas como assim? Que é isso? Qualquer crente aqui do Brasil diria o seguinte, isso é um absurdo, isso é mentiroso. Só que na verdade, gente, nem Freud explica isso. Mas aí você vai entender que de fato é verdade, você pode sim, sinceramente amar Jesus e fazer coisas terríveis nesse mundo. Mas por quê, pastor? Porque só o amor não basta. Tem um negocinho, tem uma palavrinha que é fundamental no meio cristão.
E que muitas vezes a gente não canta muito sobre ela, a gente esquece de pregar sobre ela, que é o temor. Diga temor. A gente é muito bom para dizer que ama Jesus e até fazer muitas coisas para Jesus. Mas se o ser humano não temer a Deus, ele vai para o inferno amando mesmo. Porque o amor, preste atenção, o amor é essencial, mas dizer que ama Jesus não leva ninguém para o céu. Dizer que ama alguém não vai fazer com que você, de fato, aquela pessoa se sinta amada por você. Dizer que ama Jesus, preste bem atenção, igreja, dizer que ama Jesus, qualquer pessoa pode dizer isso. O que vai livrar eu e você do inferno é um negócio chamado temor. É o temor a Deus que vai nos livrar de passar a eternidade no inferno. Você me entendeu até aqui? Sério mesmo? Misericórdia. Você entendeu, né? Presta atenção. Vamos ler comigo aí, por favor, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. E vamos começar a ensinar isso aqui à igreja nessa noite. Porque é muito fácil dizer assim, eu amo Jesus, Jesus I love you. Agora, olha para isso aqui, gente. Salomão, no fim da vida dele, ele fala assim, eu vou resumir essa bagaça agora aqui. E olha o que ele lê, olha o que ele escreve. Ele fala assim, ó, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Ele faz um resumo de todos os ensinamentos dele. Ele fala assim, ó, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Repita comigo, diga, tema a Deus e guarde os mandamentos. Salomão coloca o temor a Deus no topo da pirâmide da necessidade. Eu preciso temer a Deus. Porque o que vai me fazer não pecar absurdamente não é o meu amor por Jesus, é o temor que eu tenho a Deus. Vocês conseguem entender essa realidade? É por isso que você vê muitos cristãos que até eles amam a Jesus, até eles andam bonitinhos, sabe? Você fala assim, nossa, que coisa mais fofa, mais cheia de graça. Só que na verdade, eles cometem coisas terríveis, porque por mais que eles digam que amam a Jesus, eles não temem a Deus. Ou eles acham que Deus, ele é um brinquedo. Todo mundo tem uma imagem de Deus na cabeça. Por exemplo, tem pessoas que Deus para elas é um garçom. Quando eu quero alguma coisa, é só chamar. Eu chamo, eu peço e ele vem. Não, Deus sabe, ele é meu escravo. Então, é só eu pedir que ele dá. Muitas pessoas, Deus é isso para elas. Para muitas pessoas, Deus ele é um velhinho de cabelinho branco, com cara feia, sentado no trono e jogando raio na terra de vez em quando. Essa é a visão de Deus que muitas pessoas têm. Igual alguns filmes traçam, mas a pergunta aí para você, quem é Deus para você, igreja? O que você está fazendo aqui nessa noite de quarta-feira? Por caridade. O que te faz sair de casa? Alguns estão cansados, chegaram do trabalho, da escola, correndo, desesperados, vieram para a igreja. O que te faz sair de casa, estar aqui numa noite como essa? É amor, é temor ou é os dois? É porque você ama a Deus e quer marcar presença, quer estar presente, não quer perder um culto? Ou é porque você ama a Deus, mas também você teme a Ele e você sabe que você tem que ter compromisso com Ele? Eu procurei no dicionário o antônimo ou o contrário de temor, para a gente entender um pouco do que é temor. E qual o contrário? Porque às vezes para a gente entender a situação de uma palavra, a gente tem que entender o que não é. Qual o contrário de temor? De acordo com o dicionário, é irreverência, você ser irreverente. Uma pessoa irreverente que não respeita as coisas de Deus, ela não teme a Deus. É uma pessoa, descrença, quem não crê no que Deus está fazendo, essa pessoa não está tendo respeito ou temor a Deus. É desobediência, todo desobediente, toda pessoa que se recusa a seguir os mandamentos do Senhor, essa pessoa, ela não teme a Deus. Ah, já tem um Deus no meu coração, vai vendo. Desprezo. A falta de temor leva a pessoa a desprezar, é o sentimento de desdém ou desvalorização de Deus. Aquela pessoa que zomba de você por causa do Evangelho, ela não teme a Deus. E um dia ela vai se acertar com o Criador. É a falta de temor que faz uma pessoa zombar do Evangelho, zoar de você que é crente, dar a paz do Senhor com gracinha para você, né? Paz do Senhor, crente. Só para zoar com a tua cara.
Sabe o que é isso? Falta de temor a Deus. E isso vai custar muito caro para a pessoa. Uma pessoa que de fato é um ateu, porque não um ateu, os ateus do Brasil é engraçado, né? Eles dizem, eu sou ateu, graças a Deus. Muita gente nem sabe o que é ser ateu e diz que é ateu. Mas uma pessoa que de fato é um ateu, ela simplesmente nega a existência de Deus e ela nega a eficiência do Evangelho. Ela não tem temor a Deus, porque ela se recusa a acreditar no óbvio. Ela prefere crer que o mundo veio de uma explosão. É mais fácil crer que ela veio do macaco, ou do barro, ou do chimpanzé. Mas não quer crer que foi Deus que fez todas as coisas. Isso é falta de temor. Uma pessoa que não teme a Deus, ela é indiferente, ela não tem preocupação alguma com as coisas de Deus. Ela está pouco se lixando se tem culto, se não tem, se tem compromisso, se não tem. Ela está nem aí. Por quê? Porque não tem temor algum. Uma marca clássica de quem não teme a Deus é uma pessoa indiferente. Deus está fazendo, acontecendo, e ela está nem aí. Ela participa de um culto de corpo presente. Está só o corpo presente. Está preocupado com o jogo do Palmeiras depois da... Hoje tem jogo do Palmeiras não, né? Mas está preocupado com, sei lá, com a morte da bezerra. Uma pessoa indiferente, ela não teme a Deus. Uma pessoa profana, o que é uma pessoa profana? É uma pessoa que usa indevidamente, de forma desrespeitosa, as coisas de Deus. Entre elas, mentir em nome de Deus. Sabe o que é isso? Falta de temor. Eu juro por Deus. Como? Olha, eu juro por Deus. Aí vem Jesus e fala assim, não jure por ninguém. Quer jurar? Jure pela sua cabeça. Mas não jure por Deus, não jure pela terra, não jure por nada que você não tenha controle sobre isso. Quer fazer um juramento? Jure por você mesmo. Diga eu que morra se der errado. Mas as pessoas fazem o quê? Elas botam o nome de Deus em toda tramóia que elas fazem. E elas dizem assim, não, Deus conhece o meu coração. Deus sabe, tu é falso demais. Misericórdia, você com a gente assim, mente usando o nome de Deus descaradamente. Sabe, irmão, eu estou sofrendo, me dá um pix. Manda um pix para mim. Deus está me mandando te dar essa palavra. Você sabia que no Antigo Testamento especialmente, quando o profeta falava, não se cumpria, esse profeta tem que ser apedrejado, ele tem que morrer. Aí já imaginasse hoje, saísse matando os profetas que a gente tem por aí afora, que falam e não acontece. Que diz assim, Deus mandou. Irmãos, isso é muito sério. Deus mandou eu te dizer. Eu senti, Deus falou comigo. Foi mesmo? Não me diga uma coisa dessa. Que coisa mais linda. Como é que é a voz dele? Me conta. Cuidado com essas coisas, porque você pode estar sendo, isso muitas vezes é falta de temor. Tem gente que tudo que vê, ou é anjo ou é demônio, vê anjo todo dia, vê demônio todo dia, ouve Deus toda hora. É estranho isso, não? Cuidado, porque você falar em nome de Deus, sem Deus mandar falar, você tem problema. Imagina eu chegando amanhã, lá no supermercado do pai do Antônio, dizer assim, ô, seu Arthur, Antônio mandou eu vir aqui buscar R$100. Me dê R$100, foi o Antônio que mandou. Ué, o seu Arthur vai dizer assim, meu filho mandando, está mandado, tome 100, tome 200. Só que o Antônio não mandou. Mas imagina, você acha que o Antônio ia gostar de um negócio desse? Quando ele soubesse que eu usei o nome dele para pedir alguma coisa ao pai dele. Não, se a gente não gosta disso, tu imagina Deus sabendo que a pessoa está mentindo em nome dele. Usando o nome dele, dizendo assim, Deus mandou falar, Deus mandou fazer, Deus mandou dizer, Deus mandou... calma aí. Amém, crente? Isso é falta de temor. E falta de temor vai acarretar uma série de problemas. Então a pessoa ela pode dizer que ama a Deus, ela pode até amar a Jesus, ela pode dizer que tem compromisso com Jesus, mas andar completamente sem temor a Deus. E essa falta de temor vai levá-lo ao inferno eterno. Ok, gente? Se assuste não, viu? Vai piorar. É só o começo. Aí vem Salomão e fala assim, o que eu aprendi se resume nisso aqui, Primeiro, tema a Deus. Porque se você não temer a Deus, não adianta o que você fizer pela frente, vai dar tudo errado. Não vai funcionar. E eu vim aqui trazer para você, porque eu sei que você é brasileiro, e brasileiro gosta de vantagens. O que é que eu vou ganhar com isso? Já ouviu muito essa história? Eu ganho o que com isso, hein?
Se eu virar crente, eu ganho o quê? Se eu for para a igreja, eu ganho o quê se eu for para a igreja? Eu ganho o quê se eu casar? Então, a gente sempre está preocupado com o que nós vamos ganhar, não é? Então, eu quero trazer para você aqui hoje, de uma forma bem didática, prepara a Bíblia aí. Eu quero ensinar a você o que você ganha, ou quais as vantagens de temer a Deus. Quem está comigo aqui diz amém aí para eu saber. Está acordado aí ainda? Tá bom? Então te prepara, pega a tua espada aí, vamos lá. Vai para Provérbios. Primeiro benefício de uma pessoa que teme a Deus. Ok? Provérbios 10, 27. O próprio Salomão fala, Provérbio 10, 27. Olha o que acontece quando você teme a Deus. Ó. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Primeiro benefício que quem teme a Deus vive mais. Você quer viver uma longa vida? Então tema a Deus. Porque gente irresponsável, que não tem compromisso com Deus, que não respeita as coisas de Deus, que não teme a Deus, vai morar na frente de Maria Cecília rapidinho. Não vai demorar. Aliás, já está lotado lá, né? Estão vendo outro canto aí, porque lá já está lotado. Você fala assim, mas era tão novo. O bichinho. Mas não fazia mal a ninguém. Fazia ele mesmo. E qual é o que ele fazia? Ele não temia a Deus. Ele zombava de Deus, das coisas de Deus. Vocês lembram daquele tsunami que houve lá na Indonésia? Não foi? Acho que era 2006, 2005. Eu não conhecia o porquê daquele tsunami. E vou te explicar agora. Na Tailândia, né? Tailândia, aquele conjunto de ilhas ali. Vou explicar uma coisa aqui. Para quem não sabia, feito eu. Eu vim saber o ano passado, de fato, aquela situação. E só existem duas coisas na Indonésia e na Tailândia que dá pena de morte. A primeira é você traficar drogas. Entrou com droga, morre. Teve brasileiro que morreu lá, inclusive. A segunda coisa é você evangelizar. Cristianismo lá é proibido. Então, se você for pego evangelizando, ou com uma Bíblia, ou com um panfleto, vai para o paredão, morre. Olha que interessante. Naquele ano, só que no país tem cristãos. Você pode ser cristão, você só não pode evangelizar outra pessoa, senão aí você é denunciado e matam você. Naquele ano, era dezembro, e os cristãos daquela região que houve aquele tsunami, foram até o prefeito da cidade, irmão, para fazer um pedido para ele. E qual foi o pedido, Gabriel? Falou assim, seu prefeito, nós cristãos queremos autorização para celebrar um culto de Natal, porque semana que vem tem o Natal, dia 25 de dezembro e tudo mais, e é uma data muito importante para o cristianismo. Nós queríamos celebrar a Páscoa, o Natal, e o prefeito falou assim, não pode ter celebração aqui, isso está documentado, isso foi sério. Na cidade não haverá nenhum tipo de celebração do Natal. O que foi que os cristãos fizeram, gente? Se reuniram, e subiram para as montanhas e foram celebrar no monte. Foram para o monte, está vendo? Deus fez um negócio para o monte. E eles ficaram lá em cima do monte celebrando, as famílias reunidas celebrando o Natal, porque o mundo não deixou celebrar. Sabe qual foi a data daquele tsunami lá, que arrasou com o país? Dia 26 de dezembro. Um dia após o Natal. Só foram as plaquinhas que deu um choquezinho lá dentro do mar, assim, ó. Milhares de mortos. Adivinha quem desceu da montanha para socorrer o povo? Os cristãos. Quando o desastre aconteceu lá embaixo, foram os cristãos que desceram lá do monte para socorrer o povo lá embaixo. A falta de temor a Deus arruinou uma nação, levou milhares de pessoas à morte. Quem honra a Deus, quem teme a Deus, tem uma vida longa. Muitos que zombaram dos cristãos estavam lá debaixo daquelas águas agora. Mas aqueles que temiam a Deus, que honravam a Deus, estavam no monte. Foram proibidos pelo homem, mas eles podiam muito bem ir para um lugar adequado e ali adorar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém impede você de adorar a Deus, porque ninguém pode arrancar Deus de dentro de você. Eu vi uma matéria essa semana da Portas Abertas que é assustadora. Um dos países mais fechados para o evangelho hoje chama-se o Irã. O Irã está um inferno na terra, o Irã. E sabe qual é o título da matéria? Se eu não me engano, está assim lá, acho que foi na missão Portas Abertas, tem assim, autoridades não entendem o crescimento do cristianismo no Irã. Deus está pegando assim, ó, tem muçulmano que está sonhando com Jesus de noite e acordando crente no outro dia.
Deus está arrancando gente, sabe, da sarjeta. Deus está pegando pessoas. Não tem autoridade, não tem ninguém que consiga parar o povo de Deus. Escute, quem teme a Deus vive muito. Quem teme a Deus tem vida longa. Quem honra a Deus, que tem compromisso com Deus. Olha aqui, ó, a promessa, ó, tem a sua vida prolongada. Se prepare, você vai usar bengala. Você vai viver 90 e tantos anos. Vai passar de 100 para a glória de Deus. Prepare os cabelinhos brancos. Você vai colocar foto no Instagram lá, todo de cabelinho branco, um monte de prega na testa, dizendo assim: eu estou vivendo o suficiente para ver a bondade de Deus na minha vida. Você vai conhecer os seus bisnetos, o seu tataraneto. Deus tem vida longa para você, irmão. Vai comendo cuscuz e dando glória a Deus. Você chega lá. Amém? Olha a promessa. Você teme a Deus, vai viver muito. Quantos filhos rebeldes, desobedientes. Mamãe dizia assim: não vá não, meu filho. Eu vou, mãe. Eu sei o que eu estou fazendo, tenho 18 anos já. Essa história é longa, não? Meu filho, não vá não. Para com essa cachaça, menino. Oxe, maninha. Porque se você não honra quem tem autoridade sobre você, a promessa é a mesma, vai viver menos. Aí quantas histórias você conhece de gente assim? Começou desonrando gente que Deus colocou na vida dele para abençoar. E o segundo passo é o desastre. Aí daqui a pouco você fala assim: mas coitado, tadinho, não fazia mal a ninguém. Ele só desonrava quem ele não podia desonrar. Não desonre pessoas e não deixe de honrar a Deus, porque Ele é quem vai guardar a sua vida. Quer viver muito? Tema a Deus. Mas pastor, eu conheço gente que temia a Deus e viveu pouco. Não, ele foi promovido. Gente, morte para crente não é morte, é promoção. É, fechar os olhos aqui e acordar na glória. Oh, duvido tu ligar para lá e perguntar se ele quer voltar, ver se ele quer voltar. Quer nada, ele vai dizer assim: volto nada para ir, volto não. Olha, se você pudesse ligar para os nossos irmãos que já partiram e dizer assim: ei, vem para cá. Ele dizer: oxe, vou nada. Aqui tá é bom. Resolve aí com a inflação, aí com os problemas aí embaixo. Eu não quero estresse para a minha vida, eu já superei. Paulo diz: partir daqui é estar com Cristo. E olha que promessa maravilhosa. Se ele levar antes, é promoção. Se ele deixar aqui, vai viver a palavra, vai honrar a Deus, vai viver muito para a glória do Senhor. Você toma posse dessa promessa aqui, gente? Está preparado o seu plano de previdência aí? Está preparado aí? Para passar dos 100? Eu encontrei um senhor, eu estava aqui em Caruaru, aliás, em Limoeiro um tempo desse, encontrei um senhor aqui do Tambor, e ele estava lá com a família, ele falava assim: não, vamos lá, ele me ouviu no rádio, e tá bom, vamos comigo para Surubim. O coroa entrou no carro: Antônio, 102 anos, velho, tem. Estava novo todo, e falou assim: eu estou doido para casar, eu quero é casar. Pastor, tem uma irmã lá não? Ih, rapaz, ela está com interesse nas irmãs da igreja? Irmão, tem não, não dá certo não. Mas olha que coisa interessante. Deus, a bênção do Senhor prolonga a vida. E nós vamos, isso é uma promessa de Deus para a gente. Então quem teme a Deus, vive muito. Quem é rebelde, desobediente, não teme a Deus, não teme ninguém, vive pouco. Ok, gente? Segundo benefício de temer a Deus, está em Provérbios 15, 16. Põe aí, David. Provérbios 15, 16 diz assim, ó: é melhor, Provérbios 15, 16, tá? É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietações. Sabe o que é isso? Quem teme a Deus prospera. Ei, quem teme a Deus prospera. E olha que interessante, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Não está dizendo que é pecado ter grande riqueza, está dizendo o seguinte: se é para perder o temor ao Senhor, fique com pouco. Mas que o temor ao Senhor seja a prioridade, mas quem teme a Deus prospera. E prosperidade não tem a ver com a quantidade que você tem a ver com a qualidade do que você tem. Está entendendo? Porque tem gente que tem muito, mas não é próspero. Vive aí, feito um louco aí na vida. Há pessoas que têm razoável, só que temem a Deus, tem sabedoria e dorme tranquilamente em paz, sossegado. Isso é o princípio da prosperidade, gente. É você ter paz na sua vida, seja com 1000 ou com 1 milhão, mas você está em paz, diz assim: Senhor, obrigado, porque o que colocou na minha mão é bênção do Senhor. E a palavra é essa, ó: quem teme a Deus prospera.
Porque tem muita gente que a única coisa que precisa, sabe o que é da bênção de Deus. O que eu e você precisamos não é nada mais do que a bênção do Senhor sobre a sua vida. Porque se a bênção do Senhor está sobre você, sabe o que acontece? Você que trabalha com vendas, o cliente está lá, ele tem 1000 outras opções. Mas ele olha para o seu produto e fala assim, eu quero isso aqui. Gostei disso aqui. Aí o concorrente desleal vai dizer assim, aqui é mais barato. Ele vai dizer assim, eu não sei porquê, mas eu quero isso aqui. Não sei, tem um negócio assim, sabe, que está... Eu não consigo deixar esse produto aqui. É porque o dono é crente, é porque ele teme a Deus, é porque Deus fala assim, eu vou selecionar alguém aqui, ó, especialmente. Uma coisa eu vi, uma coisa eu sei, a palavra de Deus me ensina, o povo de Deus nunca será desamparado. Deus nunca vai desamparar aqueles que amam ao Senhor. E quem teme a Deus, prospera. Há muitas pessoas que até giram muito dinheiro na conta, mas nunca prospera. Sabe por quê? Não teme a Deus. Não honra a Deus, não respeita a Deus, não teme as coisas de Deus. Aí o que acontece, meu irmão? É saco furado. É assim que funciona, amém? Vamos seguir aqui, igreja? Vamos lá? Estou falando sobre temor a Deus. Qual, pastor? Qual me dê mais benefício? Eu quero mais benefícios de temer ao Senhor. Qual é? Vou te contar mais um aqui. Provérbio 28, 13. Provérbios 28, 13 diz assim, ó. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece seu coração cairá em desgraça. Provérbio 28, 14. 14, tá? Como é feliz o homem constante. O homem constante. O que é constante? É que permanece temendo a Deus. Temer a Deus uma vez perdido não adianta. Temer a Deus é constantemente você teme ao Senhor. Porque existe aquelas pessoas que tudo depende do tempo. Tem aquele tempo que ele está cheio de fé, aquele tempo que ele está fedendo. Tem aquele tempo que ele está cheio de Deus, e tem tempo que ele está, eu quero saber de Deus, esse negócio, papo de igreja, fica com raiva de você. Daqui a pouco ele volta, ele sobe, ele desce, ele vai, ele vem. Sabe por quê? Porque ele não é constante. Mas o segredo está na constância. Igreja, continue temendo a Deus. Mesmo que custe caro para você. Mas meus amigos vão me deixar, mas tema a Deus. Vai você escanteado do trabalho, mas tema a Deus. Porque o temor ao Senhor vai fazer o quê? Vai trazer bênção para a sua vida. Você vai ser feliz. Ó. Quem teme a Deus é feliz. Por quê? Porque ele é constante. Ele não fica aquela gangorra, sobe e desce, sobe e desce. Hoje eu estou cheio de fé, amanhã eu estou sem fé, amanhã eu estou com muita fé. E ele vai mudando, vai mudando. Não, seja constante. Agora escute, vai ter dias difíceis? Vai. Tem dia que a gente quer nem sair da cama. Aí fala assim, Renato, não, big. A gente tem dias também que a gente está bem mal, não é? Ou é só eu que passo por isso? Sabe de uma coisa, hoje eu estou nem afim de trabalhar. Você vai. Já tem dia que você já acorda 4 da madrugada. Você já pula da cama. Você não acorda, você estreia. Né? Você já, nossa, opa, hoje eu vou estrelar, hoje eu vou arrebentar. Hoje é o meu dia, hoje ninguém me segura. Já tem dia que você está no empurrão. Bora, rapaz, bora, sai da cama, levanta. Ou seja, nós temos essa inconstância em nossa vida muitas vezes. Só que o temor ao Senhor é que não pode mudar. Mesmo estando bem-humorado, tema a Deus. Mas está mal-humorado, continue temendo a Deus. Você está cheio de grana, tema a Deus. Está liso, tema a Deus. Isso é que não pode mudar em nossa vida. Não, eu tô cheio de real, então eu estou feliz. Está ruim hoje, estou mal-humorado. Irmão da paz do Senhor. O que é? Paz do Senhor por quê? Eu falei essa semana no G6, rapaz, se o seu dinheiro está mandando no seu humor, você está dominado pelo seu dinheiro. Porque há pessoas que, se você vê ela muito feliz, pode ficar certo, está cheio de grana. Está sorrindo à toa, está cheio de dinheiro. Porque quando está liso, está de mal-humorado, com raiva, dando grito na mulher, no marido, dentro de casa, chutando o cachorro. Que é isso? Está liso. Todo mundo percebe. Então, ou seja, o dinheiro está dominando você. Está mandando no seu humor. Como é que pode? Quem teme a Deus é constante. Tempo bom ou tempo ruim. Ele está constante temendo a Deus. Acabou o meu tempo. Ai, meu Deus. Vamos terminar aqui agora. Quem mais? Qual a vantagem, pastor, de temer a Deus? Provérbios 1, versículo 7. Vamos lá para a gente fechar aqui. Provérbios 1, 7 diz assim, ó. O temor ao Senhor é o princípio do saber ou o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quem teme a Deus é sábio.
Não é um sabiá, é um sábio. A maior sabedoria é a gente temer a Deus. Por quê? Porque você faz as melhores escolhas da sua vida. Ei, a sua melhor escolha foi temer a Deus e servir ao Senhor. Você está assistindo em casa aí agora, ó. Você podia estar... É uma tentação, eu sei. Tem um monte de possibilidades para você assistir. Você parou, você está quase 2 horas num culto. Isso é temor a Deus. E não mude não, viu? Se você mudar agora, é falta de temor. Continue temendo a Deus. Só quem teme a Deus é que está alinhado. Eu preciso buscar o Senhor. Pastor, por que eu tenho que temer a Deus? Porque Deus não se brinca. Você não pode brincar com Deus. Ah, mas de vez em quando eu tenho umas atrapalhadas por aí, rapaz. Não dá, mas olha, pastor, é incrível. Não dá nada errado para mim, ó. Olha, sabe, você sabe, né? A gente é fraco, a gente é carne, a gente dá umas pegadas por ali e tal, uns esquemas. Mas, ó, tranquilo, só de boa, não tem aperreio nenhum. Olha, não cai raio na minha cabeça, o coração não para. Mas está havendo. Deixa eu te contar uma coisa. Vou te falar o que é a ira de Deus, tá? Não quer dizer que Deus não viu ou que ele não percebeu. Vê só, Deus, você vai entender agora. Deus é como aquela mãe que o filho apronta e ela fala assim: um dia eu te pego. Um dia eu te pego. Aí o filho vai lá, apronta, faz vergonha à mãe do mesmo supermercado. Ela fala assim: um dia eu te pego. Ou senão ela fala assim: quando eu te pegar, tu vai ver. Não, bicho, eu vou te pegar. Ele só, sabe, ela só vai avisando, né? Vai avisando. Mas chega a hora que ela fala assim: é hoje. E quando ela diz é hoje, só as mães aqui que estão entendendo o mistério. Só quem já ouviu essas frases, essas ameaças assim, sabe o que eu estou falando. Chega a hora, você pode gritar, pode chamar pela avó, você pode gemer, você pode espernear, mas meu filho, tu vai receber uma tatuagem poderosa nas pernas, havaianas, na perna, nas canelas, nos cambitos, nas costas, porque a ira dela chega no limite, ela fala assim: é agora eu te pego, pronto, acabou. Naquele dia você vai experimentar o que é uma mãe furiosa. Misericórdia. Ninguém aqui fez isso não, né, gente? Graças a Deus. Ninguém nunca passou por isso. Aleluia. E tem aquela que diz mais o seguinte: vá buscar o cipó. Vá buscar a sandália. Vocês estão por fora da situação. Eu conheço o mistério, eu conheço o negócio. Vá buscar. Para quê, mãe? Para apanhar. E se reclamar, e se chorar. E pior, é apanhando e escutando. Não chore não. Como é que vai chorar? Todo roxo, e não é para chorar não? Gente, é incrível, né? As mães, ela tem um dom de deixar a gente indeciso. Porque ela fala assim, primeiro ela diz assim: se correr é pior. Aí você fica assim: e agora? O que eu faço? Eu corro ou eu fico? Então você fica, sabe, isso, olha, todo mundo que sofre de ansiedade, acho que foi a mãe que colocou no menino. Porque fica: vou te pegar, tu vai ver. No dia que eu te pegar, tu vai ver. Tu me paga. Olha, é um ano ameaçando. Isso gera o quê? Ansiedade. Porque o menino fala assim: será que é hoje? Ai, meu Deus. Hoje ela não está bem, não. Hoje ela está mal-humorada. Será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Não, não é hoje. Quando você menos espera, a ira vem. Aí pronto, o que acontece? Você não fez nada, mas ela brigou com o seu pai naquele dia. Pronto. Ela fala assim: agora eu pego. E a surra que era para ser no marido é no filho. Vê que situação, que coisa louca. Então veja só, Deus é o seguinte: nem sempre o juízo dele vem de imediato. Mas ele fala assim: você vai pagar. Como assim, pastor? Não tem nada que o ser humano faça, a menos que ele se arrependa, que ele não vai dar conta diante do Senhor. Gente, a Bíblia termina, sabe com o quê? Com fogo e enxofre. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. É verdade. O Evangelho é mais sobre o inferno do que sobre o céu. Uma palavra mais dolorosa que aparece no Novo Testamento é choro e ranger de dentes. É o que espera as pessoas que não temem a Deus. Então não vai brincando porque não aconteceu nada, porque o carro não quebrou, não capotou. Isso é perigoso. A falta de temor faz você acumular, e você vai acumulando, mas chega o dia que a ira de Deus fala assim: é hoje. Pastor, nós estamos na graça. E graças a Deus que estamos na graça. Qual a diferença da lei para a graça? É que na lei a sentença vinha na hora.
Na graça é pior, porque fica para o final. E por ficar para o final, a gente acha que não vai acontecer. Vocês estão compreendendo? No Antigo Testamento, geralmente Deus mandava fogo na hora, consumia na hora. Você fala assim, misericórdia. Mas a diferença é que no Novo Testamento tem uma tal de graça, que Deus fala assim, tô juntando. É aquela mãe que fala assim, vou lhe pegar, viu? Se ajeite, senão eu lhe pego. Se ajeite, aí você vai saindo da linha, vai faltando temor, e como não acontece nada, porque a gente quer o resultado na hora, não quebrou a perna, não levou uma queda, não caiu do cavalo, você acha que Deus não viu, que vai ficar de graça, mas não vai, ou se arrepende, ou vai chegar a fatura, e ela vai vir com tudo para você pagar. Bem-vindos ao Evangelho do Mundo Real, gente. Ministério Louvor, volta para cá. O Novo Testamento, aliás, Apocalipse fala sobre a ira do Cordeiro. E quando a ira do Cordeiro for derramada sobre a terra, os homens vão procurar a morte e não vão achar. Porque tamanho será o terror que o ser humano vai enfrentar. E você está aqui nessa noite, eu vim te falar aqui o seguinte: ame a Deus, ame a Jesus, mas não esquece, tema ao Senhor. Porque só fazer declaração de amor não basta. Quantas pessoas vivem cheias de declaração de amor, mas na prática, já viu gente assim? Oh, amor da minha vida. Eu vi uma história ontem de um casal que era o marido batendo na mulher e a mulher, para amor, para amor. Amor desse jeito não serve não, né? Amor, para amor. Os vizinhos estão escutando. Que amor, rapaz, que amor é esse? Então as pessoas estão iludidas com essas coisas, querido. Não basta chamar de amor, tem que ter temor. E o temor vai te levar à eternidade. Fique em pé comigo nessa noite, por favor. O temor ao Senhor vai te levar à eternidade. A gente não está aqui simplesmente por amor. Escuta, ninguém aqui. Eu vou te explicar aqui o que é temor. Ninguém aqui em sã consciência amanhã vai acordar feliz da vida. Gente, esse mês, vou contar um segredo para vocês, tá bom? Vou contar. A minha conta de água veio R$390 esse mês. Foi isso que eu disse. Eu disse misericórdia quando eu vi. O que aconteceu aqui? Houve um dilúvio nessa torneira? Gente, deu uma tristeza na hora de pagar. Eu olhei para aquela conta e disse, eu vou ter que pagar isso aqui, Jesus, vou. R$390 e alguns centavos ainda, só de raiva. Disse, Raquel de Jesus. Eu disse, mas Senhor, aí... Meu irmão, eu fui para a fila da lotérica pagar a conta. E aquela tristeza. Marineide do Senhor, Jesus. Eu fui a pulso, mas eu fui, sabe por quê? Temor. Porque se eu não pagar, vão lá e serram o cano. E ainda vão colocar meu nome no SPC. Eu digo, misericórdia. Então é melhor pagar, chorando, mas paga. Você não paga a sua conta de luz, de energia feliz, né? Ai, que dia maravilhoso. O que aconteceu? Eu vou pagar minha conta de energia. E veio mais caro esse mês, mas vou pagar, porque eu amo pagar a conta de energia. Você vai com temor, eu vou pagar, porque se eu não pagar, vai chegar uns homens lá em casa e vão fazer assim, ó, vou dormir no escuro, vou voltar para o candeeiro. Então você não paga por causa do amor que você tem pela CELP. É o temor de você ficar sem energia. Que é isso, pastor? No dia que faltar o amor, vai pelo temor. Mas espera aí, eu vou fazer para Deus porque eu temo a Ele. E eu sei que Ele me salvou. Que o Filho dele morreu por mim. Então sabe de uma coisa? Mesmo naquele dia que eu esteja até indisposto, mesmo no dia que eu acordo mal-humorado, eu vou fazer o que eu tenho que fazer para Deus, por temor a Ele. Mesmo que o humor não ajude, mesmo que a preguiça bata a porta, mas por temor ao Senhor, eu vou fazer o que Deus tem para a minha vida. Eu vou executar o meu chamado, eu vou cumprir o que Deus tem para mim. Porque nem sempre, irmão, a gente faz as coisas por amor. Esquece isso. Se você for esperar o amor para fazer muita coisa, você não faz. Nem todo mundo amanhã vai acordar vai sair de casa às 7 da manhã para trabalhar por amor. Você vai pelo salário, você não tem juízo. Ninguém aqui trabalha por amor. Aí eu vou por amor, não precisa nem me pagar não, patrão. Eu estou aqui por amor. Não, meu filho, você vai por obrigação, por compromisso. É um compromisso que você tem. Você está entendendo o negócio? Não espere assim, pastor, quando me der um friozinho na minha barriga, quando eu sentir borboletas no estômago, eu entrego minha vida a Jesus. Nem sempre vai ter borboletas,
Mas quem teme diz assim: eis-me aqui, Senhor. Eu não vou fugir do Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida e eu não quero viver do mesmo jeito. Está pronto aí, meus amores? Bora louvar Jesus, bora? Vem cá, Marineide. Depois a gente ora ao Senhor. Aleluia, é mesmo assim. Glória a Deus.